existe só um jardineiro que chora ao ver cair do seu jardim uma flor, aquela que tanto zelou com carinho, agora lhe causa as lágrimas de dor. Durante tanto tempo fostes tão bela, possuía o perfume do mais puro amor. Meus queridos irmãos e irmãs e ouvintes, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um quadro Vivendo a Palavra. Estamos chegando aqui nesse dia para lermos o capítulo 5 de Juízes. Convido você então a abrir mais uma vez a sua Bíblia, se você puder, ou então você pode ouvir a palavra de Deus onde você estiver. Juízes capítulo 5, verso 1. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo, verso 2: Porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Verso 3: Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, e eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Verso 4: Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Verso 5: Os montes se derreteram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Verso 6: Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Verso 7: Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. Verso 8: E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se por isso escudo ou lança entre 40 mil em Israel? Verso 9: Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor. Verso 10: Vós, os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. Verso 11: Onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falai das justiças do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Verso 12: Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Verso 13: Então o Senhor fez dominar sobre os magníficos, entre o povo ao que ficou de resto. Fez-me o Senhor dominar sobre os valentes. Verso 14: De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque, e após ti vinha Benjamim entre os teus povos. De Maquir e de Zebulon desceram os legisladores, passando com o cajado do escriba. Verso 15: Também os principais de Issacar foram com Débora, e com Issacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale. Nas correntes de Ruben foram grandes as resoluções do coração. Verso 16: Por que ficaste tu entre os currais, para ouvires os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações do coração. Verso 17: Gileade se ficou da além do Jordão, e Dan, por que se deteve em navios?
Azer se assentou nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. Verso 18. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Verso 19. Vieram reis e pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Megido. Não tomaram ganho de prata. Verso 20. Desde os céus pelejaram, até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos, pelejaram contra Císera. Verso 21. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Pisaste, ó minha alma, a força. Verso 22. Então as unhas dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Verso 23. Amaldiçoai a Meróis, diz o anjo do Senhor. Acremente amaldiçoai os seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor com os valorosos. Verso 24. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Verso 25. Água pediu ele, leite lhe deu ela, em taça de príncipes lhe ofereceu manteiga. Verso 26. A estaca estendeu a sua mão esquerda e o maço dos trabalhadores à sua direita, e matou a Císera e rachou-lhe a cabeça quando lhe pregou e atravessou as fontes. Verso 27. Entre os seus pés se encurvou, caiu, ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou, caiu. Onde se encurvou, ali ficou abatido. Verso 28. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: Por que tarda em vir o seu carro? Por que se demora os passos dos seus carros? Verso 29. As mais sábias das suas damas responderam, e até ela respondia a si mesma. Verso 30. Porventura não achariam e repartiriam despojos, 1 ou 2 moças a cada homem? Para Císera, despojos de várias cores de bordados, de várias cores bordadas de ambas as bandas para o pescoço do despojo. Verso 31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. E os que... Assim, ó Senhor, verso 31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que o amam, seja como o sol, quando sai na sua força. Verso 32. E sossegou a terra 40 anos. Na vinda de Jesus, quanta surpresa, tristezas e pavor para quem fica. Notícias e manchetes nos jornais, o rádio e a televisão no ar. O acontecimento nunca visto, em breve o mundo irá passar. E aquele que zombou e riu de nós, desesperado põe-se a perguntar: o que aconteceu à minha esposa? Muito bem, meus amados irmãos, acabamos então a leitura do capítulo 5 aqui do livro de Juízes. Para a nossa reflexão, eu quero ler novamente com você os 2 primeiros versículos que nos dizem assim: E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: Porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Desastres pela terra e no ar. Amados irmãos,
Neste capítulo, temos o cântico de Débora em louvor e gratidão a Deus pela grande vitória que o Senhor concedera sobre o exército cananeu, libertando Israel da opressão de 20 anos ao rei Jabim, que era o rei dos cananeus que faziam guerra a Israel. A profetisa Débora nos ensina, por seu exemplo, que devemos sempre agradecer a Deus, sempre louvar ao Senhor pelas muitas vitórias e livramentos que Ele nos concede a cada dia. Amado irmão, amada irmã, você tem se lembrado de agradecer a Deus pelas muitas bênçãos recebidas? Débora fez questão de escrever e cantar esse cântico em agradecimento a Deus por aquela grande vitória. Deus espera isso de nós. A nossa ingratidão entristece o coração do nosso Deus. Certa vez, Jesus curou a 10 leprosos de uma só vez. Porém, dos 10, apenas um voltou ao Senhor para agradecer-lhe. Jesus ficou surpreso pelo fato de apenas um ter voltado para agradecer. E esse que voltou não era conterrâneo do Senhor Jesus, não era israelita, era um samaritano. E o Senhor então exclama assim: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Lucas 17, 17 e 18. A profetisa e juíza Débora, logo após a grande vitória de Israel, expressa sua gratidão a Deus por meio de um cântico de louvor. Querido irmão, querida irmã, sejamos agradecidos e não ingratos. A nossa tendência humana é reclamar, murmurar na hora da luta, da dificuldade, sem nos lembrar das grandes bênçãos que Deus já nos concedeu. Ser grato a Deus não é uma opção para o crente, é um mandamento da palavra de Deus para nós, conforme está escrito em Colossenses 3, versículo 14. Sede agradecidos. Amados irmãos, que o Senhor sempre nos desperte a nos lembrarmos de seus benefícios. Como disse o salmista lá no Salmo 103, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E que nós tenhamos sempre, então, atitude de glorificarmos, agradecermos ao Senhor por aquilo que Ele faz por nós, pelas vitórias, pelos livramentos e por todas as bênçãos concedidas. Medite nessa palavra nesse dia. Na vinda de Jesus, quanta surpresa, tristezas e pavor pra quem ficar. Notícias e manchetes nos jornais, o rádio e a televisão no ar. O acontecimento nunca visto. Oremos, meus amados irmãos. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, neste momento eu oro junto com teu filho, com a tua filha, Senhor. E nesse instante, Pai, nós nos lembramos de agradecer ao Senhor por tantas bênçãos, pela saúde, pela vida, pelo nosso nome escrito no livro da vida, Senhor, pelos muitos e muitos livramentos que o Senhor nos dá a cada momento. Senhor, não temos palavras, mas temos essa expressão de gratidão neste momento. E que o Senhor não deixe, Pai, que nós nos esqueçamos, mas que todos os dias, Senhor, o Teu Espírito possa nos despertar para sermos gratos ao Senhor pelas vitórias recebidas. Pai, seja assim conosco, é o que te pedimos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém.
Meu pai me anunciava o evangelho, de repente não ouvi mais falar. Mamãe, que era crente, me amava, nem teve tempo para me abraçar. Os crentes cultuavam na igreja. Meus amados irmãos, estamos então chegando ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. Que Deus lhe abençoe, que Deus renove as suas forças, que você continue firme aí no seu propósito. Amém? Te aguardo amanhã para lermos o capítulo 6 aqui do livro de Juízes. Um abraço. Fique na paz do Senhor Jesus. Esses é quem poderão falar o que vocês acabaram de ouvir. Eu mesmo já usei muito pregar. Fiquei porque desviei-me do evangelho. Arrependido posso afirmar, é Cristo quem arrebatou a igreja. Feliz foi quem estava